estamos aqui hoje para entrevistar esses amigos e trabalhadores da casa que estão aqui há tanto tempo conosco. E essa entrevista é uma singela homenagem que nós vamos fazer pelos 85 anos de aniversário do Grupo Espírita. Então, a minha pergunta, vou apresentar aqui os participantes, né? Seu Carlos, Dona Rosa Lúcia e o João Grego. Muito bem. Então, a pergunta vai para Rosa Lúcia e para o João. Vamos fazer essas perguntas e cada um vai falando o que relembra do seu tempo, da época em que foi feito. Queria perguntar aqui para vocês se vocês lembram de quando construiu a casa. Quando construiu não, porque foi bem antes, né? Mas como que foi? Vocês passaram por alguma reforma estrutural da casa? Como que foi? Olha, eu me lembro que tinha um jardinzinho na frente, 3 degraus redondos, e entrava-se num salão, tinha dois cômodos. Ali funcionava como secretaria. Nesse salão funcionava tudo. Era palestra, tinha uma mesa na lateral que era para mediunidade, para trabalhos. Atrás dividia-se com uma cortina, ali era cabeleireiro, era farmácia e dispensário. Olha só. Aos domingos, aqui era muito lotado de gente, porque vinha muitas pessoas para ajudarem. E eram os trabalhos da farmácia, do corte de cabelo e fazia-se como nós arrecadávamos bastante alimentos, algum donativo, então distribuía para as pessoas que aqui vinham buscar tipo de uma mini cesta básica. Que interessante. João, e você lembra de alguma fase de mudança estrutural da casa? A fase em que eu já me lembro é exatamente bem depois disso, que a Rosa Lúcia está nos contando. E eu acho bom ficar gravado o quanto teve um trabalho importante na casa, que fazia essa assistência social e acolhia as pessoas necessitadas que vinham aqui, dá oportunidade aos trabalhadores de exercitar esse trabalho, né? Porque hoje talvez as necessidades tenham modificado um pouco, onde as pessoas têm menos necessidade, não é nenhuma, mas menos necessidade da ajuda do alimento, porém precisam do acolhimento, né? Mas eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei aqui na casa que não tinha esse aumento que tem, que a casa não ia até na rua, tinha essa escada que a Rosa Lúcia mencionou, e os trabalhos eram feitos num espaço muito menor aqui, porém com muita convicção, com muita grandeza para aqueles trabalhadores que sempre se dedicaram muito a esse trabalho, né? Hoje nós temos ainda, né, um trabalho, não esse trabalho de ajuda material, mas temos essa ajuda material está lá na outra casa, né, na Vilinha, porém aqui a partir de 5h30 tem um acolhimento das pessoas que querem vir, tomar um passe, fazer um atendimento fraterno. Acho isso extremamente importante. Nós estamos localizados num ponto da cidade, no centro da cidade, onde as pessoas saem do trabalho, onde as senhoras se desocuparam lá na sua casa e querem vir tomar um passe e encontram aqui esse acolhimento. Eu espero que um dia, no futuro próximo ou mais longo, esse acolhimento seja o dia todo, seja essa casa aberta, atendendo as pessoas que possam ter alguma dificuldade para vir ver o que a doutrina espírita pode ajudar, as pessoas preparadas para recebê-lo, mas isso sempre foi feito, é feito hoje de uma maneira muito boa, onde as pessoas vêm a partir de 5h30 da tarde, tomar um passe, passar por um atendimento fraterno e ter algum acolhimento e conhecer o que é a doutrina espírita. Certo. Seu Carlos, o senhor veio depois da Dona Rosa Lúcia ou veio junto com ela? Eu vim já bem depois, em 94. Eu morava em Guaxupé até os 22 anos, fui para o Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo e fiquei 32 anos em São Paulo. Em São Paulo eu casei e o pai da minha esposa era diretor do Grupo Espírita, da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Mas eu estava muito envolvido no trabalho
eu tive oportunidades boas de trabalho em São Paulo e fiquei. Chegando aqui, o Kleber me deu umas 2 palavras e eu já vi com mais seriedade a doutrina espírita, né? E comecei a frequentar. Eu sou Jaime, então, logo pequeno tempo aqui, ele perguntou se eu não gostaria de ser diretor da casa, ou encarregado da casa, né? Falei, acho que eu não estou bem preparado para isso, senhor Jaime, mas seria uma satisfação muito grande. Ele falou, não, deve estar sim. Aí fiquei uma gestão, gostei muito, a casa foi bem graças a todos que estavam aqui, inclusive o João. E Depois outra gestão. depois outra gestão. Também correu tudo bem. E continuo espírita e com muito amor à casa e interessado. Tenho um trabalho de sexta-feira que já tem 32 anos. Tenho sido muito feliz. A ajuda do plano espiritual é enorme. Eu sou apenas um pequeno cooperador encarnado que faz com muita gratidão. Seu Carlos, isso é importante, né? Diz que o trabalho só chega quando o trabalhador está pronto, né? Sem dúvida. Quando o senhor começou esse trabalho aqui na casa da sexta-feira, ele já existia ou o senhor que iniciou esse trabalho? Bom, já existia, mas num nível menor, não é? Depois, na minha gestão, não que tenha aumentado a diretoria, o trabalho, mas talvez por sorte, começou a aumentar bem a partir de 94. E eu fiquei em mais uma diretoria, né? Ela está falando de sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, isso. E o trabalho de sexta-feira já tem 32 anos também. Com você, né? Começou com o senhor ou foi passado para o senhor? Não. Com quem que foi? Posso falar? Claro. Olha, esse trabalho, quando tinha a minha mãe, seu Carlinho Páscoa, a dona Irene, a Marilena Conte, mas eram diversas pessoas, Palmira, muitas pessoas. Esse trabalho já tem mais de 70 anos. Olha só. Eu não entendi bem a pergunta. Eu percebi. Eu pensei que era a presidência. Com respeito ao meu trabalho. A da casa é muito antigo. Muito antigo. Eu comecei a frequentar com 19 anos. Até tem um caso engraçado, mas depois eu quero contar, Luana. Claro. Das campanhas que nós fazíamos, dos piqueniques, que eram muito gostosos. E eu cheguei com 19 anos e comecei a receber um espírito atrás do outro. Que eu achei que estava. Dona Rosa. Comecei a achar que eu estava abafando. Aí o seu Jaime, quando terminou, falou: olha, você precisa dar vez para os outros e esperar. Não é assim, não. Aí eu fui me educando. Então quer dizer que a senhora acabou levando uma bronquinha? Levei um pito que foi bom pro resto da vida. Ai, que coisa boa. É muito bom saber da história de vocês que estão há mais tempo. Nós que chegamos agora, há pouco tempo na casa, nós somos muito gratos por ter essa casa que acolhe todo mundo com muito carinho. Com né? certeza. Eu gostaria de perguntar para vocês também se ao longo de todos esses anos de dedicação à casa, o trabalho com a casa, eu quero saber de vocês se existe algo que aconteceu que marcou o trabalho de vocês, que vocês se lembram assim como algo que foi um marco mesmo, um acontecimento, pode ser algo relacionado à cura de alguém ou algo relacionado a uma mensagem que vocês receberam. Ô, Luana, antes da gente falar nisso, eu gostaria de falar sobre uma coisa que me marcou muito. Eu lembro com alegria. Chegava assim, final de semana, o sogro da Jordina, o sogro Clóvis com a esposa, Francisco Páscoa, nós fazíamos as campanhas e para nós aquele passeio era uma delícia. Nós entregávamos os 3 saquinhos Alto de Souza em vários lugares. Na outra semana, então, ia com a caminhonete receber aqueles donativos e os alimentos, né? Então foi uma época muito boa. E também tem que o Francisco Páscoa levava a gente, que paciência que aquele homem tinha e tem, levava a gente para fazer piqueniques. Nós íamos fazer piqueniques, era assim, bem ativo mesmo, bem,
Sabe, nós fazíamos muita coisa, mas o que marca mesmo é quando a gente pede para alguém para melhorar a saúde, melhorar a condição espiritual, e a gente vê a melhora mesmo, isso marca muito. A gente ter a fé e acreditar e acontecer. Que bom. Então aqui eu acho que faz a gente ficar assim bem mais humilde. A gente vê que a gente não é nada, né? Que a gente é um grão de areia no mundo, no oceano. Então a satisfação é essa. Você poder ajudar alguém através da espiritualidade. Porque nós não somos nada. E você também participou, João Grego, desse projeto da Alta de Souza? Esse projeto da Alta de Souza, eu me lembro dele como uma pessoa da cidade, dele acontecendo, de pessoal da mocidade espírita chegando nas casas, entregando os saquinhos, e a gente tinha certeza que aquele saquinho ficava ali a semana toda em cima da mesa. Para que vai servir isso? Para colocar alguma coisa que vai ajudar a compor uma cesta básica para as pessoas necessitadas. Então, um trabalho que toda a cidade sempre respeitou muito. Sentiu falta desse trabalho depois, quando ele deixou de acontecer, porque depois ele deixou de acontecer um pouco aqui, mas ele acontecia com o pessoal do Nova Era, que se juntou, na verdade, a mocidade aqui com o pessoal do Nova Era. E quando a assistência social da prefeitura decidiu que todos os trabalhos de assistência social deveriam ficar centralizados lá. Não sei se porque eles achavam que esse trabalho de fazer pedido na cidade é uma coisa que diminuía, quando, se é que era isso, não diminuía nada, porque era um trabalho de participação, como disse a Rosa Lúcia, um trabalho de felicidade daqueles que iam fazer, tinham orgulho de ir trabalhar, se não orgulho, felicidade de poder trabalhar nisso, e de repente ele acabou. Numa gestão da assistência social, criou-se um trabalho do CADAS na prefeitura e centralizou-se tudo lá. Mesmo sabendo que não poderia dar muito certo, a comunidade espírita acolheu a ideia da prefeitura e deixamos como eles queriam. Realmente não funcionou bem, porque a prefeitura tem outras atividades, outras maneiras de trabalhar, e nós ficamos sem esse trabalho de distribuir o saquinho do Alta de Souza. Mas o tempo que ele existiu, ele trouxe muito aprendizado para nós. Né? Com certeza. Que ótimo. Seu Carlos, o senhor lembra desse trabalho? O senhor chegou a participar desse trabalho? Não cheguei. Quando eu estava, havia bastante interesse, eu percebi, né? Eu não podia comparar com nada anteriormente, porque eu tinha chegado recentemente, né? Mas gostei muito e amo essa casa até hoje. Luana, o que aconteceu quando o Carlos foi presidente foi uma coisa muito boa, que eu falei para todo mundo, mas as pessoas não levaram para frente. Nós fizemos umas inscrições lá em Paraíso, em Poços de Caldas, e levamos o cadastro daqui, o livro de atas, e nós começamos a receber material que era pego mesmo das pessoas que estavam sem notas, né? Sim. Aí, material escolar, dona Rosa? Não, roupa, carrinho, sim, da receita, muita coisa variada. E vendeu muito. A caixa estava assim, muito baixa. E eu lembro que naquela época nós entregamos o caixa com R$13 mil por causa desse acontecimento. Foi feito um bazar? Foi feito um bazar. As pessoas pegavam para vender, sabe? Foi assim. Que interessante. Então eu falei, gente, faz isso, vai dar certo. Mas não foi para frente a ideia. Mas valeu a pena a tentativa, né? Valeu. Nossa, foi bom demais. Ai, que coisa boa. Agora eu vou começar com a dona Rosa. Dona Rosa, o João me disse a respeito do trabalho que vocês faziam, né, do Alta de Souza, e que ao longo do tempo a prefeitura tomou, não é meio que tomou esse trabalho, mas tomou para si a responsabilidade de fazê-lo. Então eu gostaria de saber da senhora, quando a senhora participou desse trabalho, né, como que a sociedade em geral, como que a vizinhança via esse trabalho de vocês? Luana, você sabe que recebiam muito bem? Às vezes as pessoas assim que eram meio arredias ao espiritismo, preferiam colocar um dinheiro dentro. Mas para nós estava ótimo, né? Servia.
Mas assim, na cidade era muito bem recebido, você precisava ver. Que interessante. Eu acho que todo mundo respeita tudo que é bom, né? Tudo que é em prol dos outros. Tudo que é para o bem, né, dona Rosa? Com certeza. Certo. E... Só um minutinho, pessoal. Ao longo desses 85 anos de trabalho na casa, de dedicação na casa, não só dos nossos companheiros que aqui estão, mas de outras pessoas também. Mas no momento em que vocês estão presentes na casa, o que vocês lembram das lideranças, né, dos coordenadores, dos trabalhos? Vocês podem compartilhar com a gente algo que vocês viveram, né, com essas pessoas? João? Sim, eu acho que sempre houve aqueles coordenadores de trabalho, né, de cada trabalho específico. O seu Jaime tinha um trabalho aqui às quintas-feiras e aos sábados, não sei hoje como é que é a sequência desse trabalho especificamente, mas que era de tratamento de energização das pessoas que tinham um problema de saúde, né, que vinham. Tinha o outro que é responsável pela biblioteca, esse trabalho nosso da segunda-feira, que é desenvolvimento mediúnico, da sexta-feira, que é o trabalho de desobsessão, que é a necessidade que os médiums que ali estão estejam melhores preparados. Mas nós tivemos grandes pessoas, grandes companheiros que nos ajudaram nessa casa. Miguel Smargiassi, o seu Carlos foi da presidência, eu participei uma vez da presidência, Miguel Smargiassi, nós já falamos dele, Cláudio Lourdo, Roberley. Quem? Roberley também, que hoje nem é espírita, mas é um trabalhador hoje da causa de Deus, está evangélico, mas isso não importa. Importa que nós já participamos de grandes trabalhos aqui, na época que eu me lembro do Cláudio Lourdo, que ele era o presidente, e o Plínio e o Borges era o vice-presidente, mas todos nós trabalhamos juntos. A Vilinha tinha a Sueli Smargiassi, junto com o Matheus, nosso grande companheiro, que está no plano espiritual hoje. Ele precisa ser lembrado por nós. É um homem que fazia o trabalho de limpeza dessa casa, mas além do trabalho de limpeza, acolhia as pessoas que aqui apareciam, trabalhou muito tempo na Vilinha, dedicou muito, depois de aposentado lá junto com a Sueli Smargiassi, com a Sueli Cearalo, desculpa, Sueli Cearalo, e ali tinham grandes trabalhadores também. Antes deles, como nós vimos, tinha o seu Chico Páscoa, o seu Jaime, Clóvis Bósio, Kleber Macedo, que foram as pessoas que idealizaram aquele ambiente, né? Vocês devem ter material aí de que aquele terreno foi doado por Jamil Nasser e foi trabalhado durante muito tempo por essa equipe aí do Chico Páscoa. Eu acho que até Norberto Páscoa também esteve envolvido ali, e chegou aquilo que está hoje, que é o ideal. Se não é o ideal, está muito próximo. É um lugar onde tem hoje, além da sopa, que nós sempre gostamos de auxiliar as pessoas necessitadas, mas tem o evangelho, tem a evangelização das crianças, junto daqueles companheiros que estão ali, e fazendo um trabalho grandioso, porque era só uma assistência social com muita dificuldade que nós tínhamos ali, com pessoas que não eram nem da casa durante um bom tempo. Depois, os próprios trabalhadores da casa foram se envolvendo, e hoje nós temos lá os servos de Maria, que faz esse trabalho de evangelização, de estudo, de acolhimento das crianças, de alimentação, feira de roupa. Quer dizer, eles têm quase uma independência, né, dentro daquele ambiente, e deve trazer muita alegria para o seu Jaime, para o Clóvis Bósio, para o Chico Páscoa, que sofreram muito com aquilo ali, acolhendo famílias, que à época moravam as famílias, iam para ali, morar naquelas casinhas, porque não tinham uma transição para ir para uma casa própria, ou para ir para outra casa de aluguel, e aí tinham dificuldades, não saíam, e se acomodavam, e ficava ali o Clóvis, o Chico Páscoa, com toda aquela sua maestria,
administrando tudo isso. Calma e tranquilidade. E hoje, então, se nós formos olhar, nós temos muita facilidade de trabalho. Sempre precisaremos de mais trabalhadores, com certeza, né? Mas Sim. estamos aí. Ô, Luana, São sempre bem-vindos, dona deixa eu fazer Rosa. um complemento. Claro. Aquela vilinha praticamente era quase que caindo. Quando foi na gestão do O Carlos, espaço da vilinha. a construção. Aham, certo. Quando foi na presidência do Carlos, o meu irmão perguntou se ele podia fazer o passeio. E ninguém autorizava assim, uma mudança, uma melhoria. Aí ele falou, se você tomar conta, pode. Aí depois veio a Leia Pitondo, né, que nem espírita e que reformou aquelas casinhas embaixo, separou, foi onde conseguiu alugar, e esse aluguel ajuda muito aqui, com a graça de Deus. Mas o que eu queria falar era sobre o Clóvis, nos trabalhos de sexta-feira de desobsessão. Ele, assim, ele trabalhava tanto com a gente, ele era meio enérgico, né, Jardina? Ele olha todos os trabalhos. Não comer carne, não ter falta de disciplina, ter disciplina, não ser maledicente, tinha 5 coisas. E ele fazia a gente decorar aquilo. Para participar do trabalho. Então, o nosso trabalho era um trabalho mediúnico, muito assim, educado, sabe? E quando eu não queria vir, porque tinha dias que eu não queria vir, estava cansada, ele ia lá na escola, em Delfim, você vai me ajudar hoje? Eu é que precisava de ajuda. Mas ele ia lá e falava, você vai me ajudar hoje? Aí eu ficava com vergonha, eu falava, não posso faltar, né? Então, eu acho assim, e aquele hábito que ele tinha, ele vinha aqui à frente e falava, parece que ele já adivinhava, ore pelo Brasil. Parece que ele já estava assim meio indisciplinado do Brasil, mas aí parece que ele previa. Então, ore pelo Brasil. A disciplina ia ampliar-se um pouco. Além de amoroso, porque ele era muito amoroso, ele era muito enérgico. Não vou falar do seu Jaime, porque o seu Jaime nem tem palavras para falar. O João já falou tudo. E o senhor, seu Carlos, o senhor se lembra de uma liderança ou um companheiro de trabalho em que o senhor tem boas memórias para compartilhar conosco? Em 94, quando eu comecei, logo eu me entusiasmei demais com o trabalho. E o pessoal que estava aqui, o senhor Jaime, Flores e Valquíria, muito importante na época. Na segunda-feira, ela tinha um trabalho, eu tinha outro. E o meu trabalho de sexta-feira era mais ou menos substituindo de segunda, entendeu? Sim. Então, de um modo geral, acho que o que me segurou em Guaxupé novamente, depois de ter saído 32 anos, fiquei 32 anos fora e hoje estou 32 de volta, entendeu? Que bom, seu Carlos. Então, hoje eu vejo essa casa com muita gratidão e gostaria de participar da ajuda a irmãos mais necessitados. O trabalho de sexta-feira de desobsessão, que fica bem característico na desobsessão mesmo. Eu vou em outros trabalhos que a Rosa Lúcia vai, com não de desobsessão propriamente, mas também eu vejo uma ajuda muito interessante aos irmãos necessitados. Ainda para o seu Carlos, seu Carlos, como que o senhor entende essa ajuda aos nossos irmãos do mundo espiritual que recebem essa ajuda do trabalho de obsessão, aos nossos irmãos encarnados? Como que o senhor vê essa ajuda chegar até os nossos irmãos? O importante na desobsessão é valorizar o momento e saber que estamos desenvolvendo nosso espírito há um bom tempo, mas que é importantíssimo que não tenhamos orgulho, não tenhamos prepotência e tenhamos disposição em ajudar e não em exigir erradamente, entendeu? Sim. Acho que isso centraliza tudo. Certo. Só uma pausa.
Eu estou dando uma olhada só para dar uma adaptada, tá? Então vamos lá. Começando agora com a Dona Rosa. Dona Rosa, nessa trajetória de 85 anos do nosso grupo, posso chamar de nosso porque eu também me sinto muito feliz em participar. Lógico. Nesses 85 anos de trajetória, eu sei que a senhora não está aqui a todo esse tempo, mas no período em que a senhora esteve, qual que é a diferença que a senhora vê no seu tempo e agora? Como que a senhora consegue vislumbrar o futuro dos trabalhos, o futuro, né, da trajetória do nosso centro? Luana, sinceramente, o que eu sinto muita falta é da escolinha. Eu trabalhei na escolinha há pouco tempo, não fiquei muito não, porque eu fui trabalhar fora. Porque nós precisamos deixar para alguém. E que eu vejo aqui pouca gente, eu vejo a Alice. Nós precisamos de... No tempo na presidência do Everton, eu me propus, o Francisco me pediu se eu começava com a evangelização. Falei, tudo bem, mas não foi para frente. Então, eu acho que falta essa turma animada, essa turma que cresce, que ama o lugar, que trabalha pelo lugar, sabe? Porque os que estão aqui são dedicados há muito tempo, fazem o que podem. Mas e o futuro? E o futuro? E as futuras gerações? Precisamos deixar para alguém. Tem os mais jovens, mas esses mais jovens precisam deixar para outros. É só isso que eu sinto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Dona Rosa. E você, João? Como que você vê essa transição desses 85 anos de trajetória e de agora para frente? Então, eu penso que realmente isso que a Rosa você fala é muito sério. Nós não temos uma escolinha aqui, uma cidade aqui, onde nós podemos ir dando sequência, passando um aprendizado. Porque a gente pode pensar assim, não, mas isso está centralizado hoje, a mocidade espírita ali no Nova Era, o pessoal da evangelização, está muito bem. Mas o que acontece? Cada casa ela tem uma tendência, tem uma vocação. Tá? Então, por exemplo, só para a gente perceber, o Nova Era, além de todo o estudo que ele transmite, tem trabalhos mediúnicos, tem essa evangelização, e ele sempre teve uma vocação, uma tendência meio para a beneficência, para ajudar as pessoas, para transmitir bens materiais, o corte de cabelo que aqui existia, até pouco tempo ele existia lá, hoje eu acho que ele não existe mais. Né? As pessoas foram achando que isso não tinha tanta importância, mas tinha uma farmacinha, né? E hoje, isso na nossa casa especificamente, nós não temos mais a evangelização. Houve uma época em que nós ficamos até sem uma livraria, nós já temos ela de novo. Mas precisamos nos preocupar com isso, porque a gente vai percebendo, quando a idade vai chegando, que o tempo passa muito depressa. Enquanto ele passa tão depressa assim, é preciso ter aqueles que vão ficar com o que é a vocação da nossa casa hoje, que é o de estudo, das palestras, do trabalho mediúnico, né? Desse trabalho de energização que ainda acontece hoje na casa, eu sei que em outra direção, em outro rumo, mas que ainda acontece. Então, a gente tem que ver, para olhar para esse futuro, nós temos que trazer as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, e o que nós não estamos fazendo. Não estou aqui querendo achar nenhum culpado, só estou querendo achar o que é a causa por enquanto. Daqui a pouco a gente vê a maneira como isso pode ser feito. Né? Mas é de extrema importância essa visão de vocês, que passaram por toda essa transição, para que as gerações que aqui estão possam dar seguimento a tudo isso. Luana, uma coisa que é importante, que eu até admiro muito no Carlos, é diplomacia. Eu acho que você tem que ter complacência com as pessoas. Você não pode cortar relações. Então, se houvesse um pouco mais, conservaríamos aqui a evangelização, a mocidade. Eu acho que precisa muito trato com as pessoas. E outra coisa que eu não posso deixar de lembrar é de um abraço que a Ivone dava na gente. Hoje ela não vai estar aqui, mas como aquele abraço era gostoso, como que ela
recebia um por um ali na porta. Ela ia no lugar que nós estivéssemos sentados. Eu sou muito grata a esse carinho também. Que importante, dona Rosa, que memória bonita. Agora eu gostaria de perguntar a vocês três, nesse período, nesse tempo, qual que é a memória mais doce que vocês têm da passagem por esse grupo? João. Eu, se tiver tomado por mim pessoalmente, é o acolhimento que eu tive nessa casa, né? Quando eu aqui cheguei pela necessidade de saber, de conhecer, de melhorar em termos de influenciação espiritual. Na época eu estava casado e a minha esposa é uma médium, e nós não conhecíamos nada disso. Chegamos aqui, fomos bem acolhidos, e isso eu acho que é preciso estar sempre vivo em nós, porque haverão outras pessoas necessitadas que precisarão desse acolhimento, e uns aproveitam melhor, outros aproveitam, vão embora e bebem daquela água e também não vão jogar fora, aproveitar, tá bom. Eu que cheguei e fiquei, e sou muito grato a isso, por esse acolhimento, por eu poder ter entendido o que estava acontecendo, né? Que a influência dos espíritos na nossa vida, de novo, lá na 459, ela sempre se aplica na nossa vida. E sim, se hoje eu não sou a pessoa ideal, tudo aquilo que eu possa ter me comprometido na espiritualidade, eu tento ser alguma pessoa que possa trabalhar o mínimo possível em relação às outras pessoas. E hoje eu estou nessa casa, gosto muito de estar, é a minha casa de origem, e é aqui que eu fico sempre, faço questão de participar, embora minimamente, mas do jeito que eu posso. Muito obrigada. Dona Rosa, e a senhora? A senhora já contou de tantos momentos doces que a gente quer saber mais um que seja muito especial. Eu sei que ao lado da minha mãe toda, os filhos e a minha mãe eram os espíritas. Então nós já íamos lá no Nova Era para assistir as palestras. Eu não conseguia assistir, não. Me dava muito cansaço. Eu era muito pequena. Mas lá eu peguei conclave e as festas com Edson Sampaio, um punhado de coisa. E de lá nós viemos para cá. E eu me lembro com muita alegria o que eu falei. A mocidade foi muito boa. Foi muito marcante. Eu, depois disso, continuei as palestras, ao trabalho mediúnico, e o que precisar, né? Que a gente vai envelhecendo também. Mas acho que tudo aqui é marcante, tudo. Tudo é marcante. Qualquer coisa aqui. Eu acho que uma prece aqui com louvor de coração faz muito bem pra gente. Muito obrigada, Dona Rosa. Seu Carlos, o senhor, qual que é a lembrança mais terna que o senhor tem desse período? De um modo geral, continuo gostando muito da casa e do trabalho de sexta-feira, mas ultimamente tenho uma preocupação. Alguns elementos importantíssimos das reuniões de sexta-feira, o Francisco Páscoa ficou bem adoentado. Com isso, a filha dele também não está podendo ir. São dois elementos importantes, né? Tinha a Lena e o marido dela também, durante muitos anos, foram importantes no trabalho, mas a Lena está doente agora e o Lima não vem porque a esposa tem problemas, né? Sim. E tem mais um caso que se afastou um pouquinho. Quem está lembrado? Eu não venho mais de sexta, Carlos, mas varia um pouquinho. É o Adão, né? O Adão vinha. O Adão era muito frequente. Ele não tem vindo também. Tem mais um caso aí que me preocupou. Mas, de qualquer forma, as pessoas são livres e talvez tenham encontrado coisas ainda mais importantes, né? Sim. Mas gostaria de afluíssem mais interessados, principalmente os médiuns psicofônicos. Ô, Luana, depois o Luiz corta, mas se o Carlos pudesse, põe uma cama aqui. Seu Carlos moraria no centro, então. Com certeza. Bom sinal para um lugar bom de se conviver. Com certeza.
Agradeço muito a presença de vocês, de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Agradeço também aos nossos amigos, os cameramen que estão ali, man and women, o assistente de palco, isso aí depois vocês cortam, tá, gente? Mas agradeço a todos vocês, de fundo do coração, para nós que estamos aqui agora, né, essa nova geração que chegou, né, há pouco tempo, ouvir vocês contarem como é que foi, dá um entusiasmo na gente, uma vontade de replicar o que vocês faziam, que é gritante.